Então, Camila, com você. Obrigada, Odinês. Boa noite para todo mundo que está aí com a gente. E deixa eu compartilhar já aqui a minha tela. Acho que vocês estão vendo, né? Isso, vemos sim, Camila. Ah, tá. Vou colocar aqui para apresentar, então. Posso começar? Pode começar. Tá. Maravilha, então. Então, igual como a Odinês comentou, hoje é o último dia, né? A parte 3 do mini curso. E então, assim, eu da outra vez eu esqueci de comentar, mas quem quiser também depois que surgir dúvidas e alguma coisa assim, ou quiser alguma referência sobre algum assunto específico, eu posso procurar e aí é só me contactar aqui pelo meu e-mail. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre oscilações acústicas de baryons e o bingo. Então, eu já cheguei a comentar com vocês nos outros dias sobre o bingo, assim, muito por cima. E o bingo é uma sigla, né? Mas esse daqui é o nome, né, do experimento. Então, pelo nome já dá para perceber que o bingo ele foi desenvolvido com um objetivo principal de medir as oscilações acústicas de baryons. É claro que hoje o objetivo dele não se restringe a medir as oscilações acústicas de baryons. Né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso também, e o Marcelo também vai mostrar para vocês que, muito pelo contrário, a gente consegue fazer bastante ciência com o bingo. Ok, mas então, primeiro, o que são essas oscilações acústicas de baryons, né? Então, eu vou pedir para vocês lembrarem lá da primeira e da segunda aula, onde a gente estava falando sobre aquelas ondas acústicas, né? Então, com essa figurinha aqui, a gente consegue lembrar. Eu estou aqui representando, né, aquele momento em que o universo está muito quente, muito denso aqui desse lado. Aí, a partir de um certo momento, tem a tal da recombinação, que eu contei para vocês também o que é. E aí, a partir desse momento, essa interação entre a matéria e a radiação, ela começa a diminuir até que o universo, então, ele deixa de ser ionizado e ele fica como se fosse transparente para que os fótons da radiação cósmica de fundo se propagassem. Então, por conta dessa interação aqui, antes, né, dessa recombinação, a física do universo primordial que eu já contei para vocês, né, que a gente já conversou sobre isso bastante, toda aquela física que ficou impressa nas flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo, também ficam impressas na distribuição da estrutura em grande escala, né, da distribuição dessas inhomogeneidades, né, dessas flutuações de densidade ali no universo primordial e que a gente consegue observar hoje. Então, a gente vai ter, por isso que eu coloquei essa expressão aqui de proporcionalidade entre as flutuações de temperatura e de densidade. Ok, mas o que isso tem a ver com as oscilações acústicas de baryons? Então, eu cheguei a comentar bem rapidamente o que seriam essas oscilações. Então, recapitulando e indo um pouquinho mais a fundo, eu coloquei aqui esse gráfico para facilitar a gente entender. Então, vocês lembram quando eu comentei sobre aqueles postos de potência, as flutuações, né, de densidade? Então, vamos pensar de uma forma simples, vamos considerar que o universo tem uma flutuação só de densidade, um aglomeradozinho ali de matéria escura. Então, aquele posto de potencial, né, que você tem esse aglomerado aí essa sobredensidade de matéria escura. Pelo efeito gravitacional, a tendência é essa matéria escura atrair os baryons da redondeza, só que por conta dessa interação entre a matéria e a radiação, tem aquela pressão de fótons que faz o quê? Tende a, então, empurrar esses baryons para fora, e aí dá origem, então, a essa onda de matéria, né? Por isso, acústica.
Então, se a gente olhar aqui para esse gráfico aqui, lá do início, né, desde da parte do momento em que essas flutuações de densidade elas se originam, por causa da interação, da ligação entre a matéria e a radiação, o perfil aqui de densidade da matéria e da radiação, eles meio que caminham juntos. Então, não dá para ver bem, mas aqui a gente tem duas curvas. Uma curva seria o perfil para a matéria e a outra seria o perfil para a radiação, né, para os fótons. Então, esses bárions, eles estão sendo expulsos ali daquele poço de potencial e estão se propagando aos poucos. Então, vai chegar aqui um momento, nesse gráfico do meio, em que esses bárions, eles estão caminhando, né, nessa onda de matéria, só que aí começa a tal da recombinação. Então, no momento em que começa essa recombinação e a matéria e a radiação começam, então, a se desacoplar, o que acontece é que esses dois componentes, eles vão viajar agora pelo universo sem tanta interação. Então, a interação entre eles vai diminuindo, até que chega aqui no final, que vocês veem que a curva aqui para a radiação, ela foi embora, já nem dá para ver aqui, enquanto que aqui a gente tem um perfil aqui de densidade da matéria bariônica, né, aqui dos bárions. Em uma escala característica, né, aqui em um raio, né, ou seja, esse raio aqui onde a gente vê esse pico, ele seria a distância em que esses bárions eles viajaram desse início aqui, né, quando essa flutuação de densidade se originou, até o momento da recombinação. Então, essa escala característica, por causa da matéria e a radiação terem estado acoplados lá no início, essa escala característica ela vai aparecer tanto nos fótons na distribuição de temperatura da radiação cósmica de fundo, como na distribuição também da estrutura em grande escala. Por isso que tem essa reguinha aqui. Por que essa reguinha? Porque essa escala característica aqui, ela vai aparecer nos dois. Ok, mas então, eu gosto de mostrar esse vídeo porque ele é bem didático, e aí eu acho que vocês vão conseguir entender melhor o que eu quero dizer com escala característica e com essa onda de matéria se propagando. Então, aqui seria um pico só, uma sobredensidade, né? E aquela onda de matéria se propagando por causa dessa pressão de fótons que expulsa esses bárions. Só que a gente não tem uma sobredensidade só, né? A gente tem várias ali flutuações de densidade e essa onda de matéria acontece em todas elas. Então, elas vão se propagando até o momento da recombinação. Por quê? Aí vamos parar aqui um pouquinho. Ai, isso sempre acontece. Vocês lembram da última vez, né? Então, mas deixa eu comentar aqui. Aí, tá, deixa eu parar aqui de uma vez. Pronto. Aí, vocês veem, então, que a gente tem essas várias ondas, né? De matéria que se propagaram até esse momento. Aí vocês percebem que, nesse momento, elas param de evoluir, elas param de continuar ali andando, né? Se movendo. Por que que isso acontece? Isso acontece porque elas chegaram naquele momento da recombinação. Então, como esse momento, no momento da recombinação, você não tem mais a interação entre os fótons e a matéria, a pressão de fótons não está mais expulsando esses bárions. Então, no momento da recombinação, é como se essas escalas elas ficassem impressas nas flutuações de temperatura e na distribuição ali das flutuações de densidade no universo. Então, por isso que ela tem essa escala característica, uma escala característica por causa disso, porque elas ficaram impressas naquele momento da recombinação. Então, o que vai acontecer com essas, aqui nesse caso, né, com as flutuações aqui
de densidade. Então, percebam que a gente vai ter aqui uma densidade mais alta, e nesses círculos aqui, a gente vai ter também essa densidade mais alta. O que significa isso? Qual que é a consequência de você ter uma densidade maior ali de flutuações de matéria nessas regiões? Significa que é justamente nessas regiões que você vai ter uma criação ali maior de objetos como galáxias, igual o vídeo está mostrando. Então, é como se você tivesse uma probabilidade maior de ter, de dar origem a uma galáxia nessas regiões de maior densidade de matéria. Agora, o próprio vídeo, e por essa imagem aqui também tá dando para perceber, quando a gente olha para o céu, a gente não enxerga esses círculos no céu. Por que a gente não enxerga essas oscilações acústicas de Bárons no céu? Porque isso é uma projeção, né? São tantas oscilações que a única forma de você identificar essa escala, identificar esses círculos, só que na verdade esferas, né? Porque você tem essa sobredensidade, mas você tem que pensar nisso no sentido tridimensional. Então você não tem os círculos como essa representação no vídeo, mas você tem esferas mesmo, ondas esféricas de matéria se propagando. Então, a única forma de você identificar essas escalas, medir essa escala das oscilações acústicas de Bárons, é de forma estatística. Ok, mas então, de forma estatística como? Então, vamos pegar aqui o exemplo do vídeo. Eu tenho lá as galáxias, e aí eu vou identificando pares de galáxias. Então, eu vou fazer uma espécie de contagem. Quantas galáxias eu tenho? Eu conto a distância de um par de galáxias, aí eu vou para o próximo, calculo a distância entre elas, vou para o próximo, calculo a distância e assim por diante, igual ele está mostrando no vídeo. Então, eu faço isso para todos os pares de galáxias e vou contando quantos pares tem para cada tamanho, né, para cada separação entre eles. E aí, eu chego numa curva parecida com isso daqui. Então, se esse gráfico ele me dá ali a quantidade de pares de galáxias separados por uma determinada distância, isso significa que, se a gente pensar isso como se fosse um histograma, por exemplo, isso significa que a gente tem um excesso de pares de galáxias que distam dessa distância aqui, né? Dessa escala característica. Então, a gente chama esse pico aqui, que aparece nesse nosso histograma, de pico BAU. Ok. Então, se não ficou claro, vocês podem comentar aí no chat que a gente volta para esse ponto. Então, aqui a gente tem, assim, uma última coisa que eu ia comentar. Então, isso significa o quê? Que existe um excesso de probabilidade de a gente encontrar pares de galáxias separados por essa escala característica aqui, que hoje é a escala característica de 150 megaparsec. Ok. Então, como eu comentei lá atrás, essa escala característica, né, essa escala BAU, não sei se vocês se lembram, mas é de Baryon Acoustic Oscillations, que é o termo em inglês para oscilações acústicas de base. Então, se eu falar BAU, vocês já sabem o que é. Então, essa escala característica, ela fica impressa na distribuição de temperatura da radiação cósmica de fundo. Então, quando a gente calcula lá aquele espectro de potência, que a gente já conversou bastante sobre ele também, essa escala ela vai estar associada aqui com esse pico, que a gente vê que tem uma amplitude mais alta. Isso na radiação cósmica de fundo. E na estrutura em grande escala, a gente vê aquilo que a gente viu ali no gráfico. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o resultado desse trabalho aqui, do Daniel Eisenstein, que foi a primeira análise em que os pesquisadores conseguiram identificar essa escala BAU com uma significância estatística suficiente. O que eu quero dizer com isso? Igual eu mostrei no vídeo, a gente não faz uma espécie de contagem de pares de galáxias? Se o nosso survey, por exemplo, ele observa uma quantidade que não é muito grande de galáxias, a nossa estatística não vai ser muito boa, né? Porque a gente não vai ter uma quantidade grande o suficiente para construir um nosso histograma
de forma confiável. Então, essa daqui foi a primeira vez em que se tinha um survey de galáxias com uma quantidade suficiente de objetos para que essa curva aqui, para que esses pontinhos, né, pudessem ser calculados de forma com uma significância estatística suficiente. E essas curvinhas coloridas são basicamente o ajuste de alguns modelos cosmológicos aos pontos. Então, vocês veem que essa curvinha aqui embaixo, rosa, é um modelo fictício em que você não tem baryons no seu universo. Então, você vê que pelo fato de, nesse universo fictício, ele não ter baryons, você não tem esse monte aqui, nesse pico aqui do BAO. E esse sinal BAO, ele também é observado lá naquele PDK que a Gabriela contou para vocês o que é, e ela falou bastante sobre isso, explicou super bem. Então, essas flutuações aqui, elas representam, então, esses picos, esse sinal das oscilações acústicas de baryons. Então, essa Camila, Oi? desculpa atrapalhar, mas porque tem uma pergunta bem aqui referente ao que você está falando, então Tá. Ótimo. Tem uma pergunta do Marcelo Almeida Pressoto, que ele pergunta o seguinte: as flutuações de densidades afetam umas às outras? Ah, sim, entendi. É porque a gente tem que pensar nisso como... Porque você vai ter flutuações de densidade no universo como um todo, né? Então, você vai ter aqueles harmônicos, né, que a gente conversou um tempo atrás. Você tem um harmônico fundamental, você tem os outros harmônicos. Então, uma flutuação acaba influenciando a outra, mas essas oscilações que a gente está falando aqui é aquelas que vêm viajando desde a origem dessas flutuações até a recombinação. Então, sim, umas acabam afetando as outras, mas essa escala ainda continua evidente ali, ainda fica impressa. Eu não sei se ficou claro. Mas aí, qualquer coisa, você me avisa, Aldinês. Pode deixar. Tá bom. Então, tá. Então, nesses 3 observáveis aqui, né, no espectro de potência da radiação cósmica de fundo, na função de 2 pontos aqui, na correlação de 2 pontos, e no PDK, né, no espectro de potência da matéria, a gente consegue medir as oscilações acústicas de baryons. Ok, mas qual que é a nossa motivação? E qual que é a motivação do bingo para medir as oscilações acústicas de baryons? Então, até eu coloquei aqui uma imagem dessas reguinhas que a gente... ou seja, lá quando a gente analisa os dados da radiação cósmica de fundo, a gente consegue medir qual que é essa escala, né? Qual que é essa escala BAO. Então, a gente espera observar na distribuição de estrutura em grande escala, ou seja, na distribuição das galáxias, por exemplo, essa mesma escala que a gente mede lá com a radiação cósmica de fundo. Então, essa é a motivação, né? Se você já sabe qual deveria ser o tamanho dessa sua régua, né? O tamanho das oscilações acústicas de baryons, você pode usar essa sua régua para estudar, por exemplo, a evolução do universo. Então, se você sabe qual tamanho deveria ter, você calcula isso dos seus dados, né, dos seus surveys de galáxia, e compara com aquele tamanho que é esperado pelo modelo que você tá trabalhando, por exemplo, com o modelo Lambda CDM. Então, isso é muito importante para você, por exemplo, estudar a energia escura, porque a energia escura ela vai influenciar aqui, ela vai esticar essa régua. Então, quanto que essa régua ela é esticada? Isso vai depender do seu modelo cosmológico e de como a energia escura, por exemplo, ela afeta. Então, eu coloquei aqui, né, qual que é essa escala de tamanho, que eu comentei lá no início, de 150 megaparsec, que corresponde a aproximadamente 450 bilhões de anos-luz. Então, por isso que a gente chama essas oscilações acústicas de baryons de uma régua padrão. Ok, então a gente tem essas oscilações acústicas de baryons tendo origem aqui nessa região, né, nesse momento aqui do universo, logo antes da radiação cósmica de fundo ser liberada. Só que é aqui que ela vai ajudar a gente, por exemplo, a medir
a energia escura que está fazendo justamente com que o universo ele se expanda de forma mais acelerada. Ok, então aí a gente tem que lembrar do que eu comentei ali atrás no vídeo. Lá no vídeo a gente vê os círculos, só que a gente tem essas flutuações de matéria, e essas ondas de matéria elas se propagam como esferas, né? Como esferas, como camadas esféricas, né? De matéria. Então a gente consegue medir essas oscilações acústicas de Barrios tanto no céu projetado, em que a gente teria esse sinal tangencial, né? E ao longo da nossa linha divisada, que seria esse radial. Então, o tangencial, ele vai depender, a gente pode medir um tamanho angular, né? Uma distância angular aqui. Então, ele vai estar relacionado com a minha distância de diâmetro angular. Já o radial, ele vai estar relacionado, né, com a constante, com o parâmetro aqui de Hubble. Então, estudando essas componentes, a gente consegue obter informações sobre aqui o H0 e sobre essa distância aqui no universo. Com o Bingo, as análises que a gente tem feito até agora, a gente tem focado nessa componente aqui, na componente tangencial. Então, o que a gente mede seria esse tamanho angular das oscilações acústicas de Barrios. Mas como que isso é feito, né? Então, aqui a minha ideia não é entrar nos detalhes de como essas análises são feitas, mas dar uma ideia para vocês de como isso é feito. E eu vou mostrar aqui dois métodos assim principais que as pessoas usam para fazer isso. Então, uma forma de fazer isso é o que a gente chama de fracamente dependente de modelo. Modelo, eu digo modelo cosmológico. Como que é isso? Porque se você considera, por exemplo, um survey de galáxia e faz uma projeção de um determinado bin de redshift, você pega todas as galáxias naquele bin de redshift, né, naquele intervalo de redshift, e projeta ele no céu. Aí você vai medir essa distância angular entre os pares de galáxias e vai montar lá o seu histograma, igual do vídeo. Quando você monta o seu histograma, você tem aqui, então, seus pontos, que são seus resultados. E aí, como é que você vai medir o sinal BAO aqui nesses seus pontos calculados do seu survey de galáxia? Nesse caso aqui, você pode usar, por exemplo, uma equação empírica para poder fazer o ajuste da curva aqui sobre os seus pontos. Então, você tem esses parâmetros livres aqui, em que só ajudam você a fazer esse ajuste, né? Mas o mais importante aqui é esse θ fit. Esse θ fit, ele é justamente essa posição aqui, ou seja, ele te dá essa escala angular correspondente ao sinal BAO, né? Então, aqui é a mesma coisa, um outro exemplo de um outro trabalho. E aqui nessa figura, a gente tem um exemplo de como o sinal BAO ele consegue ajudar a estimar esses dois parâmetros cosmológicos. Então, você vê que aqui a radiação cósmica de fundo ela não consegue restringir muito bem, mas se você combina com resultados BAO, você consegue uma estimativa melhor desses parâmetros. Aqui, a gente tem um gráfico que mostra qual que é a evolução, qual que é a relação entre esse θ BAO e o redshift. Então, essa região aqui, ó, que é a região a mais baixo redshift, onde a gente tem poucos pontos, nesse gráfico, né? Porque aqui, nesse gráfico, todos esses resultados, eles foram obtidos usando esse método específico aqui, né? Que é fracamente dependente de modelo. Então, para esse caso aqui, você não tem tantos pontos nessa região. É justamente nessa região aqui que o Bingo vai conseguir fazer estimativas de BAO. Aí, o outro método, que aí que eu já conto para vocês aqui, esse é o método que a gente tem usado para as análises que a gente está fazendo agora
pro bingo. Aí vocês me perguntam, que análise que vocês estão fazendo para o bingo se não tem dados ainda? Aí eu vou contar para vocês depois o que a gente está fazendo por enquanto. Então, o segundo método para estimar, para estudar BAU, é usando o modelo. Então, o que eu quero dizer com usando o modelo? Eu tenho lá os meus pontos calculados, como eu comentei lá atrás, aqui para a função de 2 pontos, essa projetada, esse caso aqui é aquele tridimensional, então você vai contar pares de galáxias com essa, e estimar a distância entre elas de forma tridimensional. Aqui, em cima dos CLs, ou seja, do espectro de potência angular, que você calcula também, assim como você faz para a radiação cósmica de fundo, você também pode calcular ele para survey de galáxias. E aqui para o PDK. Então, são exemplos usando diferentes estimadores. E essas curvas coloridas, elas são o modelo cosmológico que você ajusta aos seus dados. Então, lá naquele outro exemplo, você ajusta uma fórmula empírica para conseguir identificar lá, calcular o seu tatabal. Aqui, você compara o modelo cosmológico com os pontos, né, os dados que você obteve. Aí só um parênteses, né? Esse caso aqui, especificamente, ele não é com dados reais. Esses resultados não é para dados reais. Ele é o que a gente chama de forecasting. Ele é uma previsão. Eles utilizam simulações do survey para poder estimar o quão bem aquele survey ele vai conseguir medir, né, as oscilações acústicas de base. Então, para esse caso aqui, é um forecasting para o caso do SKA, que é um experimento muito, muito grande, né, que vai medir 21 centímetros também, assim como o bingo. Então, nesse último caso que eu mostrei para vocês, a gente, então, usa o modelo cosmológico para medir essa posição. Então, e no anterior também, né? Então, aqui nesses gráficos, o que eu estou mostrando aqui no eixo Y é basicamente a distância por esse RS. Esse RS é aquele medido lá com a radiação cósmica de fundo, ou seja, é a escala BAU, que é a escala do horizonte acústico, medida da radiação cósmica de fundo. Então, uma forma muito, muito comum de estudar BAU é você comparar o que você mede dos seus dados com aquele que é esperado pelo modelo. Então, quanto mais próximo de 1 você tem aqui esses seus dados, significa que a sua medida de BAU está mais próxima daquele modelo cosmológico que você está considerando. Então, aqui nesse exemplo, ele coloca aqui essa região para o caso da cosmologia do Planck, e essas outras duas regiões, eles mostram como seria se você mudasse esses parâmetros cosmológicos que ele está mostrando aqui embaixo. Então, você vê que aqui os seus pontos de dados, eles estão mais de acordo com o modelo do Planck. Aqui, ele é um gráfico parecido com esse, só que a gente vê que tem uma quantidade maior de estimativas dessa relação aqui para as oscilações acústicas de base. Então, só um comentário é que aqui os dois gráficos trazem informações muito parecidas. A única diferença é que aqui a gente está falando de distância de diâmetro angular, que seria esse dA aqui, que se relaciona com esse dV aqui através dessa equação. Ok, agora a gente entra mesmo na parte em que eu vou comentar mais com vocês sobre o bingo. Então, como que o bingo, né, ele vai ajudar a gente a medir essa régua, né, essa régua padrão. O bingo, ele é um instrumento, então, que está sendo construído aqui no Brasil, mais especificamente lá na Paraíba, próximo aqui desse município de Aguiar, que, se eu não me engano, o Marcelo pode me corrigir se eu estiver errada, é umas 5 horas de viagem, mais ou menos, aqui de João Pessoa. Sim. É isso, né? Cansativo. Imagino. Ou seja, é um instrumento que está sendo construído aqui no Brasil e
e principalmente por empresas, usando as empresas brasileiras, né? Então, aqui eu coloquei uma lista das principais instituições que estão participando dessa colaboração. E aqui no Brasil a gente tem a USP, o INPE e a UFCG, lá onde o Marcelo está. Então, um pouquinho só sobre o bingo. Essa região aqui é a região onde ele vai ser construído. Então, até vocês conseguem ver aqui, essa região que já foi desmatada, que é onde vai ser construído. Então, se a gente olhar aqui para essa imagem aqui de baixo, a gente vê que a gente vai usar a inclinação mesmo do terreno para apoiar o espelho primário. Então, esse espelho primário, ele tem aqui 40 metros, e esse espelho secundário tem 34. Essa coisa aqui são as cornetas, é o conjunto de cornetas. Então, essas cornetas, que aqui numa primeira fase do bingo seriam 28, elas têm esse formato aqui. Por isso o nome corneta, né? Porque ela parece mesmo uma corneta. Então, o que vai ser feito é colocar, empilhar essas 28 cornetas com esse formato aqui. Então, esse formato aqui, ele não foi, e essa configuração como um todo, ela não foi escolhida de forma aleatória. Elas são dessa forma porque tem todo um estudo que mostra que essa é a melhor configuração para se conseguir um ruído mais baixo possível, ou seja, e uma cobertura do céu boa também, uma região maior, sem buracos não observados, né? E aí um detalhe é que com esse formato, né, com essas dimensões aqui do bingo, a resolução angular dele vai ser de 40 minutos de arco. Aí eu acho que vocês lembram lá da primeira aula, quando a gente falou de resolução angular, que quanto menor a minha resolução angular, mais eu consigo diferenciar entre as flutuações de temperatura. Então, o bingo vai conseguir diferenciar com essa resolução de 40 minutos de arco. Essa daqui é a região que o bingo vai observar. Aí vocês me perguntam, mas por que tem um buraco aqui no meio? Na verdade, o bingo ele vai observar esse pedaço aqui também. Acontece que se a gente comparar a região que o bingo vai observar, que é essa região que está entre essas linhas brancas aqui, e comparar essa região, a região do bingo, com a parte onde a nossa galáxia está, vocês vão ver que essa região aqui, ela é extremamente contaminada por emissão galáctica, que a gente falou muito também da última vez. Então, por isso, a gente, para fazer cosmologia, para estudar BAL, a gente tem que remover essa região, porque a gente não confia na separação de componentes que é feita nessa região aqui. Então, vocês veem que eu estou usando um monte de informação que a gente já tinha conversado sobre elas lá no caso da radiação cósmica de fundo. E aí, só um comentário é que vocês devem me perguntar, mas por que a galáxia está aqui? Ela não tinha que estar no meio? É porque aqui só está numa coordenada diferente. Está nessa coordenada equatorial. Então, ela é mais fácil para você visualizar a região que o bingo vai observar, que ela aparece como sendo essa faixinha de fora a fora aqui assim no nosso mapa. Ok, então aí, se eu mostrar aqui para vocês esse asterisco aqui embaixo, a gente lembra lá que o Planck, ele observou a radiação cósmica de fundo em 9 bandas de frequência, né? Desde lá de 30 até 857 GHz. No caso do bingo, ele vai observar nessa faixa aqui do espectro. Ou seja, ela tem comprimentos de onda maiores do que aqueles que foram observados com o Planck. E, então, se a gente lembrar também lá, quando eu falei de 21 centímetros para vocês, no final da última aula, vocês devem lembrar que essa frequência, ela está diretamente relacionada com o redshift. Então, isso significa que se eu observo de 980 até 1260, se eu usar essa equação, significa que eu vou observar de 0,13 até 0,45 em redshift, que é justamente a região aqui, o intervalo de redshift em que a energia escura, ela começa a dominar.
Ok, mas quantas bandas que o bingo vai observar? Já que o Planck ele observou 9, né? Quantos que o bingo vai observar? Pois é, essa é uma coisa muito legal porque a gente tem uma facilidade de poder escolher quantas bandas a gente vai observar. Eu não entendo muito bem, quer dizer, eu não entendo praticamente nada da parte instrumental. Então, a única coisa que eu sei, que eu consigo falar para vocês, é que o bingo ele vai conseguir observar, se eu não me engano, o número é 1024. Se o Marcelo também tiver esse número na cabeça, ele me corrige. Então, ele vai observar em uma quantidade bem grande de bins de frequência, que depois pode ser combinado em quantas bandas de frequência a gente quiser. Ou seja, tá, ok, mas então o que vai definir quantas bandas de frequência a gente vai ter? A separação de componentes. Então, vocês lembram que a gente combina os mapas feitos nas várias frequências para obter o sinal da radiação cósmica de fundo? Para o caso do bingo, é muito parecido. A gente vai combinar todos os mapas nas diferentes bandas de frequência e, combinando eles, a gente consegue extrair o sinal de 21 centímetros. Só que só lembrando uma coisa, no caso da radiação cósmica de fundo, a gente combina todas as bandas para obter um mapa de radiação cósmica de fundo, porque ela é a mesma em todas as frequências. Mas no caso de 21 centímetros, não, porque as galáxias que contribuem nos diferentes bins de redshift são galáxias diferentes. Então, o sinal de 21 centímetros em cada bin de redshift vai ser diferente de um para o outro. Então, esse é o que complica um pouco mais com relação ao caso da radiação cósmica de fundo. Então, a gente tem um grupo, né, na colaboração BINCO que está estudando bastante isso, ou seja, estudando quantas bandas de frequência otimiza a separação de componentes. Então, provavelmente, a gente deve escolher o número de bandas como sendo aquela que nos dá uma limpeza melhor dos dados, né? Do sinal de 21 centímetros. Então, aí só para lembrar, né, o que eu chamo de bins, de redshift, de banda, de frequência, que está uma coisa relacionada com a outra. É como se a gente fatiasse o universo. Só lembrando que nessa figura aqui, que a gente tem esses mapas de intensidade aqui de forma tomográfica, né, ou seja, nessas fatias, nesses bins de redshift, aqui, para essa imagem, a gente tem lá o redshift bem alto, só que o bingo, ele vai observar que essa região é um redshift mais baixo. Então, nessa tabela, eu mostro aqui para vocês, é uma lista de instrumentos que vão medir linhas de emissão. Ou seja, não só de H1, como é o caso desses que eu coloquei aqui nesses caixinhos vermelhos, mas também outras linhas de emissão. E aqui embaixo a gente tem o bingo. Então, vamos comparar aqui, por exemplo, esses instrumentos aqui em cima, que vão a redshifts bem mais altos, né? Aqui, por exemplo, o SKA, que eu comentei lá atrás com vocês, que deve ir até um redshift 3, esse daqui no caso, né, o MID, e o bingo, que vai ficar aqui nesse redshift mais baixo. Então, se a gente comparar também a região observada, ou seja, aqui a gente tem o SKA, que eu acabei de comentar, que vai ter aqui um redshift 3, e a gente tem aqui, em vermelhinho, o tamanho da região, porque, desculpa, eu não comentei, então, no eixo X a gente tem redshift, e no eixo Y a gente tem a área observada, então por isso que a gente tem essas caixinhas. Então, a área observada pelo bingo seria correspondente a essa região aqui, comparada com esses outros instrumentos aqui de H1. No caso, esse daqui é de CO, né, e esse aqui também é de CO, os outros são de H1. Ok, então, bem rapidamente, quais seriam, então, os objetivos científicos do bingo, além de medir as oscilações acústicas de baryons? Então, o que está relacionado aqui também seria estudar o que a gente chama de setor escuro. O que é esse setor escuro? Ou seja, estudar a energia escura, estudar a matéria escura e vincular modelos cosmológicos. Aí eu coloquei aqui um exemplo de um trabalho que foi feito pela colaboração, em que
os resultados mostram que o bingo ele conseguiria ajudar a melhorar a estimativa do parâmetro de Hubble e da densidade de matéria escura em cerca de 25%. Enquanto que nesse outro modelo diferente aqui, em que a gente tem o parâmetro aqui da equação de estado da energia escura, esses parâmetros, né, o H e o W0, a gente conseguiria medir isso com uma precisão de 1 a 3%. Então, além dos objetivos científicos, a gente também tem os objetivos da parte de astrofísica, né? Que a gente tem aqui de baixo para cima. A ciência extragaláctica, a ciência galáctica. Por que a gente consegue fazer ciência galáctica? Porque deu para perceber que o bingo ele vai pegar uma faixa ali da nossa galáxia. Então, a gente também consegue estudar a nossa galáxia. E esses objetos aqui, chamados Fast Radio Bursts, mas eu não vou comentar sobre eles, vou deixar para o Marcelo, porque ele que é o expert nisso. E aqui, de forma bem resumida, quando eu comentei lá atrás com vocês que a gente estava fazendo já análises para o bingo, o que eu quero dizer com isso, já que a gente não tem dados? A gente faz simulação. Então, a ideia, esse daqui é o que a gente chama de pipeline, ou seja, são códigos que a gente vai desenvolvendo e deixando eles prontos para quando a gente tiver dados. Então, a gente fica preparado para quando sair os dados, a gente já começar a analisar eles sem demora. Então, essa primeira parte aqui, ó, essas primeiras caixinhas, é basicamente a simulação do sinal que o bingo vai observar. Então, a região que ele vai observar, quais os contaminantes galácticos que vão ter ali, qual que é o ruído esperado, né? Todas aquelas características do instrumento, a gente consegue incluir elas na nossa simulação. E aí depois vem toda a parte, aí que eu comentei também para vocês, lá no caso da radiação cósmica de fundo, que a gente tinha uma tabela, né, de dados, de observação em cada instante de tempo, aqui vai ser muito parecido. Então a gente vai pegar essa tabela, vai projetar em mapas, vão ter mapas em várias frequências, vai fazer a remoção de foreground, aí a gente tem um sinal de 21 centímetros. Aí a gente faz o que a gente consegue de cosmologia e de outros objetivos com esse sinal, né? Estima aqui o espectro de potência, calcula parâmetros cosmológicos, faz análises de oscilações acústicas de baryons. Esse daqui é Então, como a gente agora está usando simulação, esse daqui é um exemplo de uma simulação feita também aqui por um membro da colaboração. É uma simulação, por enquanto, as análises que a gente tem feito, ela está fixa em 30 bins de redshift, então 30 bandas de frequência. Então, vocês veem aqui que essa daqui é a frequência central dos bins, né, das bandas de frequência, das 30 bandas de frequência. Então, você vê que ela está aumentando. Então, da frequência mais baixa para a frequência mais alta, significa que eu estou indo do redshift mais, porque aqui tá da mais baixa para mais alta. Então, eu estou indo do redshift mais alto para o redshift mais baixo, porque ele é inversamente proporcional. Então, vocês veem que conforme esse GIF vai andando, as estruturas elas vão ficando mais aglomeradas. Isso daqui é resultado do que a Gabriela comentou ontem também. Lembra que ela falou da evolução linear lá no início? E aí, por conta da gravidade, em redshifts mais baixos, você vai ter essa evolução não linear, né, do efeito da gravidade. Então, você vê que a redshifts mais baixos, essas estruturas tiveram mais tempo para evoluir e formar, né, essas estruturas que a gente vê, ou seja, esses picos mais altos de matéria. E aí aqui um resumo, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho, porque eu quero mostrar uma outra coisa no final. 15 minutos. Então, para as nossas simulações, né, de 21 centímetros, a gente precisa também modelar o sinal de 21 centímetros para construir essas simulações. Então, por exemplo, aqui a gente tem que é obtido de forma teórica, né? A amplitude
da temperatura média de 21 centímetros, que dá para ver aqui que é dependente do parâmetro de Hubble e da densidade aqui do sinal de H1. E a gente vê aqui as flutuações de temperatura que podem ser escritas dessa forma. Então, ela depende do que? Esse W, ele basicamente dá a minha dimensão do bin de redshift. O formato desse bin. Aqui a gente tem essa temperatura média que eu coloquei aqui em cima, e aqui a dependência com as flutuações de densidade de H1. Aí, então, quando a gente pensa aqui em mapeamento de intensidade, a gente tem as flutuações de temperatura, o que a gente já pensa? Lá na expansão em harmônicos esféricos. Igualzinho é feito para o caso da radiação cósmica de fundo, a gente também faz para o caso de 21 centímetros. Então, esses ALMs aqui no caso, eles são escritos dessa forma aqui. Aqui essa mesma densidade e aqui as funções lá de Bessel. E aqui os harmônicos esféricos daqui de cima. Então, só mesmo para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona. Então, e aqui com o espectro de potência angular, exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem aqui o espectro de potência angular, que é uma espécie de variância desses ALMs, e da mesma forma que a gente constrói os CLs para o caso da radiação cósmica de fundo, a gente constrói esses CLs também para os vários bins de redshift, né, mapas de 21 centímetros em cada intervalo de redshift que a gente está trabalhando. Então, aqui essa figura, ela mostra 2 bins de redshift, ou seja, 2 bandas, 2 mapas, seria um espectro de potência de 2 mapas, obtidos em 2 bandas aqui de frequência. Essa daqui é uma forma teórica da gente escrever os CLs, né? Que ele depende desse W que a gente coloca aqui. Aqui é o espectro de potência da matéria. Esse W, ele dá as informações de como que essas flutuações evoluíram, né? De coisas que aconteceram ali ao longo da linha divisada, como, por exemplo, essa evolução não linear das estruturas. Então, de novo, só reforçando, a forma de seguir aqui as análises e a redução desses dados, até a gente fazer cosmologia, como eu disse, é bem parecido com o que é feito para a radiação cósmica de fundo. Então, você tem que fazer aquela remoção dos foregrounds, que é um dos principais desafios, tanto para a radiação cósmica de fundo, quanto para 21 centímetros também. Então, só que aí, para o caso da radiação cósmica de fundo, também tinha aquele problema do ruído, né, instrumental. E para o caso de 21 centímetros, também não é diferente. Então, eu coloquei aqui nesse gráfico da esquerda uma comparação entre a amplitude do espectro de potência angular de 3 diferentes bins de redshift de 21 centímetros, né? Ou seja, o espectro esperado, né? Esse daqui foi calculado de forma teórica. Esperado para esses 3 bins. E aqui nessa linha tracejada, a gente tem a amplitude do ruído. Então, se a gente comparar os dois, a gente vai perceber que aqui nas pequenas escalas angulares, a gente vai ser muito prejudicado com a amplitude do ruído. Então, a gente vai tentar fazer a nossa cosmologia principalmente com essa região aqui do espectro. Só que aí tem um detalhe aqui. Vocês percebem que a gente está vendo aqui bem sutil essas oscilações que correspondem, que é o sinal das oscilações acústicas de baryons. Quanto mais elevado o redshift, então de 5 até 25, significa que esse daqui é o redshift mais baixo e esse daqui é um redshift mais alto. Então, em redshift mais alto, esse ruído ele já começa a atrapalhar a medida de Bal. Então, dá para perceber isso aqui, porque essas oscilações, quanto mais alto o redshift, mais em pequenas escalas elas vão aparecendo. Então, isso a gente tem que tomar cuidado também. Então, aqui eu coloquei para vocês comparar, para mostrar para vocês essas 2 figuras em que eu tenho o espectro de potência, né, lá os CLs, para 2 bins de redshift,
Então, se vocês pegarem o intervalo total e dividir por 30, vocês vão perceber que esse daqui é o primeiro bin e esse daqui é o último bin, é o mais elevado redshift. Então, essa comparação entre os dois, e aqui dá para a gente ver bem nitidamente a presença das oscilações acústicas de Barions. Isso em termos da função de 2 pontos, né, a função de correlação angular de 2 pontos, que é aquele nosso histograma lá do vídeo, essas oscilações, elas aparecem como aqueles picos. Então, quando a gente usa lá os dados, os futuros dados do bingo, a gente vai obter, na verdade, os pontos, né, dos dados para os dois casos, e a gente vem, então, com o nosso modelo e faz o ajuste para conseguir medir o sinal BAW, tanto no espectro de potência angular, quanto na função de correlação de 2 pontos. Aí, só lembrando que a relação entre eles é através dessa equação aqui, né? Então, a gente tem o espectro de potência angular aqui, e aqui os polinômios de Legendre. Esse θ, então, é essa separação angular entre os pixels. Então, no caso de 21 centímetros, a gente não vai ter galáxias individuais, mas a gente calcula a função de 2 pontos igualzinho a gente faz para o caso da radiação cósmica de fundo, que eu acho que vocês lembram que eu cheguei a comentar sobre isso. Então, você tem lá pixels no céu, com flutuações de temperatura. Então, você vai pegando pares de pixels a uma determinada distância angular. Então, para um determinado θ, você pega todos os pares de pixels que você tem possíveis, com aquela distância angular, faz a multiplicação deles e tira a média. Então, você faz isso para todos os θ, e você vai ter coisas com esse formato aqui, que são esses pico BAW. Então, para o caso de 21 centímetros, é essa média sobre as flutuações de temperatura dos pixels, enquanto que para galáxias mesmo, em surveys de galáxias, é parecido com aquilo que a gente viu no vídeo. Então, aí uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que tem diversos instrumentos, né, como eu comentei, sendo construídos para medir 21 centímetros, só que o bingo, como ele é um instrumento menor e ele já está sendo construído, né, já está em um estado avançado aí de construção e tal, o bingo ele poderá ser o primeiro survey, o primeiro telescópio a medir as oscilações acústicas de Barions em frequências de rádio, porque até hoje a gente só tem essas medidas com esses surveys de galáxias no óptico. Em agora eu não tenho certeza se em outros comprimentos de onda também, mas eu digo, na faixa de frequência, só não tem nada ainda, né? E além de medir as oscilações acústicas de Barions, o bingo também vai conseguir fazer o que a gente costuma fazer com a radiação cósmica de fundo, né? Com o espectro de potência angular da radiação cósmica de fundo. Aí essas figuras estão só mostrando aqui o comportamento do espectro de potência angular da radiação cósmica de fundo com os parâmetros cosmológicos, e a ideia é a mesma para o caso do que a gente vai medir com o bingo. Então, como eu já comentei com vocês, enquanto o bingo está sendo construído, a gente não tem dados reais para analisar, a gente prepara as nossas ferramentas, a gente prepara os nossos pipelines. Então, o que eu queria fazer agora, deixa eu ver, eu acho que eu tenho ainda aí uns 10 minutos, é mostrar para vocês esse Júpiter que eu preparei. Não sei se está dando para ver direito, mas vamos lá. Aqui, nesse Júpiter, qual que é a minha ideia? É mostrar para vocês algumas das principais ferramentas que a gente usa para fazer cálculo de espectro de potência angular. Basicamente, nesse caso aqui, vai ser para o cálculo de espectro de potência angular. Então, são vários detalhes que eu mostro aqui para vocês. Então, aí eu não sei se vocês lembram que eu mostrei lá na primeira aula, que eu comentei sobre o RealPix. Então, o RealPix é essa ferramenta que foi desenvolvida
basicamente para CMB, mas que agora é muito utilizado, vai ser muito utilizado para o caso de 21 centímetros também. Então, só lembrando, esse esquema RealPix, ele é basicamente um esquema de pixelização em que você consegue dividir o seu céu observado em pixels, sempre de uma mesma área, e de isolatitudes, né? Então, se você pegar pixels aqui numa mesma latitude, você vai sempre pegar essas linhas de pixel aqui. Então, ok, então esse daqui é o RealPix, só que agora com essa coisa de todo mundo usando Python, a gente também tem o RealPy. Então, é isso que eu uso aqui na... Amandinha, Oi. você pode só aumentar um pouquinho aí e fazer um zoom? Quanto mais, para ficar mais fácil, pessoal. Aqui, deixa eu ver se Acho eu que quanto consigo. mais. Isso. Isso, tá bom? Isso, tá ótimo. Tá Ah, bem melhor. ótimo. Então, obrigada por você comentar. Então, aí aqui, esse daqui, ó, é o RealPy que eu comentei, que é a versão em Python para o RealPix. Então, olha só, eu vou... como é que era? Aqui. Vou limpar tudo para a gente começar junto. Então, vamos lá, vamos compilar aqui a primeira parte. E aí, essas outras ferramentas é para fazer plot e o NumPy, né, para ajudar a gente na parte matemática. Então, eu coloquei aqui aquele CL que eu mostrei para vocês lá nos slides, que é o espectro de potência angular calculado de forma teórica, usando esses Ws, né, que eu comentei. E aqui, ó, aí depois eu passo tudo para vocês, tanto esse notebook, esse Jupyter, quanto esses arquivos de entrada. Por exemplo, esse arquivo de entrada, ele tem 3 colunas. A primeira coluna é dos multipolos. Então, a primeira coluna é dos multipolos, se não me engano, é de 2 para frente, ou seja, não tem um monopólio de polo. E as outras 2 colunas são 2 bins de redshift. Quais bins? O primeiro e o último, o bin 1 e o bin 30. Porque agora, por enquanto, a gente está considerando esse número fixo, de 30 bins de redshift. Então, seriam esses bins de redshift que eu coloquei aqui. Então, aqui, só essa parte só está fazendo o plot. Então, vamos fazer aqui o plot do espectro de potência. Então, a gente tem aqui... Ficou muito grande, né? Mas, enfim. A gente tem o espectro de potência angular. Deixa eu diminuir só um pouquinho para dar para ver aqui. Isso, então a gente tem o espectro de potência angular para os 2 bins de redshift. Esse daqui de cima, que é o primeiro bin, e esse daqui é o cálculo teórico, então, do último bin de redshift. Ok, o que a gente consegue fazer com eles, então? A gente calculou de forma teórica os CLs, e aí a gente pode usar aquela expressão que eu mostrei para vocês, que relaciona os dois, para a gente calcular e ver, para o caso do bingo, qual que vai ser a posição que aquele pico vai aparecer. Então, fazendo isso, eu implementei aqui essa equação, né, com esse somatório, com esse termo aqui, ela está implementada aqui nessa parte do código. Então, vamos rodar. Esse daqui vai levar um pouquinho mais de tempo por causa desses for que tem aqui. E aqui, então, esse W aqui, ele é o WTH1 e o WTH30, que seria, então, a função de correlação de 2 pontos para o caso do primeiro bin e aqui para o último bin. Isso, e aí aqui a gente faz o plot. Ah lá. Aí vocês me perguntam, mas qual que é a diferença entre os dois? Por que aqui a gente não consegue ver nada? É basicamente porque o sinal, aquele pico está aqui, só que como eu estou fazendo o plot só da função de correlação de 2 pontos, é difícil de enxergar ele aqui. Então, qual que é o artifício que a gente usa? A gente multiplica ele pelo θ ao quadrado. Então, quando a gente faz essa multiplicação, dá para ver direitinho a posição dos picos. Então, a gente percebe que no último bin de redshift,
o pico BAL vai aparecer ali perto de 16 graus, mais ou menos, e para o BIM mais alto, para o redshift mais alto, a gente vai ter esse pico aqui do BAL próximo ali de 5, 7 graus. Isso, então, é para os bins de redshift do bingo. Então, se você pega outros instrumentos que vão a redshifts mais elevados, por exemplo, aí você vai ter picos mais aqui próximos, mais para a esquerda, né? Ok, aí uma coisa que é muito útil para a gente porque agora que a gente não tem dados para analisar e a gente precisa preparar todas as ferramentas, eu disse que a gente usa a simulação, né? Então, para o caso da radiação cósmica de fundo, por exemplo, que a gente tem um campo gaussiano, é mais fácil porque por causa da radiação, por causa de um campo gaussiano, você consegue fazer essas simulações de forma mais fácil. Então, o próprio RealPix, ele tem ferramentas prontas que te permite, a partir do CL, você gerar mapas que seguem aquele espectro de potência, aquele CL que você deu de entrada para ele. Essa ferramenta, a ferramenta que faz isso é essa daqui, chamada Simfest. Então, aqui dá para ver que eu preciso dar de entrada para ele o espectro de potência angular, aqui eu estou dando a segunda coluna, né, porque o Python é 0, 1, 2 e assim por diante. Então, a segunda coluna, que é o do primeiro bin de redshift, eu tenho que dar para ele a informação de qual a pixelização que eu quero usar, ou seja, eu digo para ele qual que é o NSide, só que como o NSide está relacionado aqui com o número de pixels através dessa equação, isso significa que eu estou dizendo para ele, me retorne um mapa que tenha essa quantidade aqui de pixels. Esse parâmetro é só para ele não ficar imprimindo coisas aqui na tela. Então, vamos ver como que fica esse mapa que a gente fez? Então, aqui essa ferramenta fez o mapa e essa outra ferramenta aqui é basicamente uma ferramenta que mostra o resultado, mostra o mapa. Então, ele faz aqueles mapas bonitos assim, ó, que se chamam, que o nome é projeção Mawide. Então, eu mandei ele imprimir aqui a quantidade de pixels. Então, isso significa que para um NSide de 256, significa que o meu céu inteiro ele vai ficar dividido nessa quantidade aqui total de pixels. Então, esse daqui é um exemplo de mapa com uma distribuição gaussiana gerado com aquela ferramenta e que está de acordo, ou seja, segue, porque ele foi gerado, né, a partir daquele CL teórico do primeiro bin de redshift. Então, você vê aqui que o intervalo, ele é bem simétrico em 0, justamente porque eu tenho um mapa gaussiano. E aí, o que acontece quando eu aplico aquele feixe característico, ou seja, quando eu aplico a resolução angular correspondente ao bingo? Isso eu fiz com essa ferramenta aqui. Então, essa ferramenta, ela aplica o feixe de 40 minutos de arco, aplica a resolução de 40 minutos de arco do bingo ao mapa. Então, dá para perceber aqui, ó, a diferença entre eles. A gente vê que aqui a gente tem estruturas bem pequenininhas sendo diferenciadas, enquanto que aqui a gente tem essas manchas maiores, que é justamente por causa do efeito aqui da resolução do instrumento. Só que aí a gente tem que lembrar lá da aula da Gabriela também. No caso da radiação cósmica de fundo, isso daqui tá excelente, porque a gente sabe que a radiação cósmica de fundo é muito próxima de uma gaussiana, de uma distribuição gaussiana. Só que isso não é verdade para dados relacionados com a estrutura em grande escala, principalmente abaixo redshift, como é o caso do bingo. Então, nesse caso do bingo, eu gerei aqui 2 mapas de exemplo para vocês. A gente não consegue gerar eles com o RealPix, porque o RealPix ele só consegue fazer no caso de gaussiano. Mas esse código aqui, que eu coloquei a referência dele, ele consegue gerar esses mapas log normais. Então, eu vou abrir esses 2 mapas que eu gerei
também no primeiro e no último bin de Redshift, e vou mostrar eles aqui para vocês, qual que é o aspecto deles. Então, olha só a diferença. Esse mapa do primeiro bin e esse mapa do último bin. Vocês percebem que até a cor dele é diferente? E aí, se a gente olhar aqui para a escala, a gente vê que ela também não é simétrica. Porque esses mapas não são gaussianos, eles são mais coerentes com a realidade, que é ter uma distribuição log normal, né? Com aquele rabinho. Ok, então, a partir desses mapas, a gente também consegue usar o RealPix e calcular o espectro de potência. Então, a gente consegue fazer nos dois sentidos. A gente consegue pegar o CL e gera mapa simulado. Aí a gente pega o mapa, seja ele simulado ou real, e calcula o CL desses mapas. Ou seja, calcula essa variância aqui dos ALMs extraídos desses mapas. Então, a gente faz isso com essa ferramenta chamada Anafest. Para ela, eu dou o mapa de entrada e ela calcula, então, aqui o CL para mim. Então, vamos rodar essa caixinha para a gente ver os resultados. Então, o que a gente tem aqui nos resultados? A gente tem a curva azul, que seria a curva teórica, né? Aquela mesmo que eu já tinha feito o plot dela ali em cima. E a vermelha e a preta são as curvas do espectro de potência angular calculado sobre quais mapas? Sobre o mapa do primeiro bin. Então, eu gerei o mapa e calculei o espectro de potência dele. Então, isso é a curvinha preta. Então, você vê que ela concorda bastante aqui, muito bem, com a curva azul. E a curva vermelha é o espectro de potência angular calculado sobre esse mesmo mapa da curva preta, só que depois de aplicar o efeito da resolução do bingo de 40 minutos de arco. Então, o que significa quando eu digo que um determinado instrumento tem um feixe, tem uma resolução angular? Significa que vai ter um momento aqui, um ponto aqui no espectro de potência, vai ter um certo multipolo, né, um valor de L, em que ele vai perder a potência. Então, quando a gente faz essas análises, a gente tem que levar em conta que o feixe está diminuindo a potência aqui nessa parte do espectro e fazer uma correção. É claro que mesmo fazendo essa correção, a gente não vai ter certeza absoluta da amplitude desse espectro aqui. Porque o efeito do feixe, ele causa um efeito como se fosse de dar uma apagada nessas flutuações de temperatura, nessas escalas angulares menores. Qual que é a diferença, então, entre essa daqui e essa daqui? Esse outro plot, né? Então, essas curvas azul e amarelo são as curvas teóricas, e aqui os dois mapas, tanto no bin de baixo redshift quanto alto redshift, eu estou aplicando aquele feixe. Então, por isso que as duas curvas têm essa queda aqui, igual aparece aqui nessa. E tá, já estou terminando, 1 minuto. Para esses casos que eu mostrei aqui atrás, todos eles eu estou analisando o céu inteiro. Só que a Gabriela também comentou um pouquinho sobre isso, que quando a gente não analisa o céu inteiro, ou seja, em todos os casos, a gente tem uma mistura entre os ALMs, ou seja, vai surgir uma espécie de correlação entre os CLs para Ls que estão próximos, por causa do efeito de você estar cortando uma parte do céu. Então, no caso do bingo, em que a gente vai analisar uma faixa aqui, por aqui, assim, mais ou menos, a gente também tem que levar isso em consideração. Isso é levado em consideração nessa matriz aqui, ó. Eu não vou entrar aqui em detalhes nisso, mas é só para dizer para vocês que a gente faz essas análises e a gente encontra essas ferramentas que são extremamente úteis para a gente, porque elas fazem essas correções que são muito importantes. Porque se a gente não faz a correção, aí deixa eu rodar, então, essa parte aqui. Então, nesse pedaço, o que eu vou mostrar para vocês é o que acontece quando eu calculo os CLs usando o RealPix, ou seja, o CL só da região do bingo,
E o que acontece quando eu uso essa ferramenta que eu coloquei aqui? Aí, se vocês interessarem, pode procurar nesse link aqui, e se precisarem de ajuda também para entender, é só me escrever. Essa ferramenta, o Namaster, ele faz a correção da máscara. Então, eu coloquei aqui exemplos de como que usa essa ferramenta, e aqui é o resultado. Então, essa daqui é a máscara, que a gente chama. Então, é uma forma da gente selecionar a região que o bingo vai observar. Então, aqui a gente tem números 1 aqui em todos os pixels, e fora da região, ou seja, onde o bingo não vai observar, a gente tem 0. Então, quando a gente multiplica essa máscara por aquele céu inteiro, aquela simulação que eu mostrei ali atrás, a gente fica aqui só com a região do bingo. E aqui é o resultado. Então, o que é esse gráfico? A linha vermelha, de novo, é o espectro teórico, e a linha azul é o que acontece quando eu uso o RealPix, ou seja, aquela ferramenta na FAST do RealPix, para calcular o espectro de potência só dessa faixa aqui, que é a faixa que o bingo vai observar. Olha como é que ele fica totalmente diferente da curva vermelha, que é o meu espectro teórico, né, calculado. Mas, se eu uso aquela ferramenta que faz a correção daquela mistura, né, dos multipolos que aparece por causa do meu céu parcial, como essa ferramenta ela consegue fazer essa correção, olha só como que os céus agora eles estão bem mais coerentes com essa curva teórica, com o sinal observado, né? Então, aqui eu só tenho um resumo mesmo das principais ferramentas que a gente costuma usar, né, para essas análises, e aí eu paro por aqui. Pronto, gente, muito obrigada e desculpa porque eu demorei um pouco. Nada. Que é isso, Camila. Foi uma aula extraordinária, assim, eu espero que o pessoal tenha aproveitado, porque realmente você mostrou muito entre linhas que as pessoas têm dúvida, né, com relação a tratamento, de dados, essas coisas assim. Então, obrigada. Em nome do Departamento de Física, eu gostaria de agradecer, assim, foram 3 aulas muito boas, e eu acho que os alunos podem perceber o quanto essa área da cosmologia é interessante e dá para praticar, dá para brincar, tanto com o que você ensinou, como o que eles podem pegar e vir aproveitar depois. Certo? Então, muito obrigada. Tá eu que agradeço. Eu também agradeço também, Camila, também, em meu nome também, meu nome do Observatório, também agradeço muitíssimo pelas aulas e por tudo também. Eu que agradeço. Aulas e também achei muito legal agora, né, ter mostrado também o Jupyter Notebook também com alguns exemplos, como é que se faz isso, que é uma coisa que não é muito clara também para quem não trabalha diretamente com a área. Isso. Eu não mostrei detalhes, mas é porque a gente não tem tempo mesmo aqui. Eu tentei documentar e escrever ali, então... Sim, não, mas aí eu acho que o essencial que a gente faz no dia a dia é exatamente esse, né? Que é calcular o aspecto de potência, que é estimar as coisas a partir disso, as correções e tudo mais. Uhum. O Hernandes tem 2 perguntas aqui, acho que é do Hernandes. Desculpa, Carlos, eu acabei te cortando. Não, mas é isso mesmo, vai lá. Então, a primeira pergunta do Hernandes é assim: como o universo está em expansão, a distância angular entre 2 galáxias muda. Então, o tamanho da escala de Ball depende do redshift? Depende. Porque assim, eu tenho uma figura lá em cima. Por exemplo, essa figura aqui é pro Theta Ball, né? Que seria essa escala projetada no céu. Então, você vê que essa escala, ela muda com redshift. Então, quanto mais baixo o redshift, mais alto, né, maior vai ser esse Theta Ball. Então, o que não vai... o que você compara, então, depois, por exemplo, com o seu modelo cosmológico, é checar se o seu modelo cosmológico vai prever que o Theta Ball, ou seja, essa escala, em termos angulares aqui, vai ser igual àquela que você mediu. Então, esse é o caso para essa medida projetada no céu, mas o mesmo vale para o tridimensional. Só que a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente está falando
de medida com móvel, né? Isso. Tem uma outra pergunta bem interessante dele, que ele faz o seguinte: existe alguma vantagem de medir BAW e frequência de rádio em relação ao óptico? Excelente pergunta, porque as pessoas elas ficam mesmo Questionando, né? perguntando se vale a pena, né? Porque a gente tem medidas excelentes no óptico, né, com esses surveys de galáxia no óptico. Então, qual seria a vantagem de você usar em rádio? A vantagem é que você vai ter uma medida adicional num comprimento de onda totalmente diferente, né, de uma forma totalmente diferente, para tentar corroborar aqueles resultados que você tem, porque o que a gente mais tem hoje em dia são dúvidas também, né? Então, eu acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor. Assim, esse é o meu ponto de vista. Com certeza. E a expectativa é que seja melhor a medida também, né? Porque o bias de H1 vai ser bem menor do que o bias de galáxias. Tem esse detalhe também. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu acho que estão. Camila. Ah, tá aqui, do Hernandes também. O bingo vai medir a escala de BAW em quem intervalo do redshift? Não sei se você comentou, mas achei. Eu coloquei. Foi. Foi aqui. Isso. É essa banda de frequência, que aí a gente converte para redshift, então a gente tem de ponto 13 até ponto 45. Faz a pergunta, né? Isso. Só um comentário com relação a isso, né? Também, você falou do bingo, né? Tem alguns instrumentos interferômetros semelhantes ao bingo também sendo construídos em outros lugares do mundo hoje em dia, que é o caso do Chime e do Hyrax, que são, até onde eu sei, são muito parecidos com o bingo, né? Mas atuam em outras frequências. Né? Eu acho que o Chime e o Hyrax são meio que irmãos. O Chime está no Canadá e esse já está operando, e o Hyrax ainda está em construção na África do Sul. É muito próximo do sítio onde vão construir, onde tem hoje o Meerkat e terá o SKA. Muito próximo, tipo, questão de assim, menos de 1 quilômetro de distância, lá no deserto do Karoo. Mesmo. Mas até onde eu sei, o Chime e o Hyrax, eles vão abranger uma faixa de redshift mais profunda do que o bingo. Que é essa figura que eu estou mostrando aqui, ó. O bingo, ótimo, vai pegar aqui esse redshift mais baixo e esses dois vão pegar esse redshift. Então, eles são bem complementares, né? Sim. Desculpa, aqui embaixo é o FAST, também tem o FAST e o Tianlai, né? Isso. Sim. E o Hira, que o Hira ele também interferômetro, mas ele é mais focado na área da realização, né? Ah, sim, aqui. Isso, é redshift bem alto, né? Sim, eu acho que o Hira vai pegar justamente como que as primeiras galáxias se formaram. Né? Não vai ser tão focado no BAL e cosmologia tardia, vai ser mais essa parte ainda, tipo, pegando o final do que seria Dark Ages para o começo da era de formação de galáxias, Redshift 9, 10, por aí. Né? Talvez só um comentário rápido, né? Uma pergunta um pouquinho mais técnica. No Jupyter Notebook que você mostrou agora, quando você coloca o bin e coloca aquele comando lá do FWHM, você assume um bin gaussiano, não é? Ah, sim, isso, exatamente. Sim, uma curiosidade, vocês chegaram a testar outras formas funcionais do BIM, além da formata gaussiana? Isso. Então, excelente pergunta. Porque, assim, esses instrumentos, em geral, eles não têm esses feixes gaussianos perfeitos. Eles têm um formato que geralmente ele destoa um pouco de gaussiana. Não é a minha Ele tem umas área, ondinhas. Ele tem umas ondinhas. Eles chamam de lobos. Então, ele tem umas ondinhas aqui no final. Eu não coloquei nenhuma figura. Mas ele tem esse feixe e essas ondinhas. Então, para essas análises que a gente faz, como dá para você aproximar por um feixe, então geralmente a gente usa esse feixe. Mas, assim, de forma rigorosa, você teria que aplicar um feixe que simulasse esse mesmo efeito, né, dessas ondinhas nas bordas, né? Sim, sim. Eu pergunto isso porque eu falei do caso do Hyrax, né, que eu trabalhei um tempo com ele,
E aí, tipo, eu lembro que na época a preocupação era como fazer modelagem mais realista do feixe. E a gente via que o feixe gaussiano, ele é uma aproximação, dependendo do que você quer fazer, quer ter um mapa como esse, funciona bem e tal, é o suficiente. Se você quer fazer uma análise, tendo em vista, né, a crescente necessidade de precisão de estimar padrões cosmológicos com alta precisão, etc., então o pessoal estava buscando, ok, qual seria o melhor modelo do feixe? Né, tem outras aproximações aí, outras expansões polinomiais para isso, né, geralmente, né, mas assim, um primeiro momento, né, talvez, eu não sei dizer como é que seria para o caso do BAL, mas se você obter só os pés de potência angular, fazer cross correlation, você não precisa ter um feixe tão precisamente modelado, mas para você obter talvez o BAL, havia discussão na época que eu lembro, né? Não sei como é aqui anda isso hoje, mas havia na época a discussão que se o sinal do BAL, quanto que degradaria utilizando outro modelo de feixe. Sim, exatamente. Porque o porquê disso? Deixa eu só mostrar um gráfico bem rápido para o pessoal entender o que a gente quer dizer. Se a gente tem um feixe, por exemplo, no caso do bingo, a gente tem aqui no mais baixo redshift, a gente vai medir uma escala BAL em torno de 5 graus. Isso significa que um feixe de 40 minutos de arco vai borrar esse BAL? Vai borrar esse BAL. Só que o 40 minutos de arco ainda é menor, bem menor do que a escala BAL menor que você vai medir ali dentro daquele intervalo de redshift. Mas se você começa a ir para redshifts muito mais elevados, e o seu pico BAL ele começa a se transportar aqui mais para a esquerda, significa que você vai ter que tomar mais cuidado com o seu feixe, você vai precisar de instrumentos com uma resolução angular bem melhor para conseguir medir esses picos aqui, esse sinal BAL para redshift mais alto. Então, acho que é esse o ponto que você está levantando, né, Carlos? Isso, exatamente. Exatamente, sim. Sim, também quando vai para a área o caso do Hira, a questão do feixe também é muito delicada também. Tem alto redshift e eu pego em baixa frequência, que a resolução angular em baixa frequência é bem mais degradada do que no caso do bingo e do Hyrax. Aí também é uma questão delicada. Mas no caso do bingo, como é baixo redshift, escala angular maior, isso ajuda. Isso ajuda o caso do bingo, ao menos nessa questão técnica. Porque o bingo não precisa de uma resolução tão alta, por causa aqui tem duas perguntas do Isaac, sim, Aldinei, se quiser fazer. Pronto, deixa eu só finalizar aqui com as perguntas deles. Na realidade, é uma pergunta e um comentário, que ele fala o seguinte: Camila, para restringir parâmetros cosmológicos usando o BAL, necessariamente se assume modelo? Pois me parece que dizer minimamente dependendo de modelo, né, minimamente dependendo de modelo, ainda assim se assume. Comenta mais sobre essa abordagem. Sim, então, aí depende do que exatamente ele está falando. Se ele está falando lá de medir BAL, se você assume ou não o modelo cosmológico, no final das contas, infelizmente, em algum momento a gente vai precisar assumir o modelo, ainda que a gente use esse tipo de metodologia como equação empírica aqui para fazer esse ajuste. Então, até o ponto em que você estima o θBAL, ok, você não está, você está fracamente dependente de modelo. Só que em algum momento você vai precisar usar aquele RS lá das medidas do Planck, por exemplo. E aí você já começa a ficar dependente de modelo. E quando você usa essa abordagem, você está ajustando o modelo ao seu pico BAL, aqui ao seu sinal BAL, para poder comparar os seus dados com o seu modelo, né, para checar a amplitude BAL. Agora, no caso do espectro de potência angular, é parecido com o que a gente, para estimar parâmetros cosmológicos no geral, né, é parecido com o que a gente faz lá com o CMB, que eu acho que até surgiu uma pergunta da outra vez. A gente calcula o espectro de potência angular, né, e faz essa metodologia, usa essa metodologia parecida aí com o CMB para fazer o ajuste, ou seja, se ajusta um modelo cosmológico ali ao seu sinal para estimar os seus parâmetros cosmológicos. Então acaba dependendo, né? Isso BAL 3D. Isso BAL 3D ou modo radial do BAL. O BAL angular não depende mesmo. Assim, no máximo tem uma correção do Redshift Space Distortion, mas não depende.
Que é a posição o angular dos quebra-mal. substratos. Sim.